tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos falar um pouquinho na tarde de hoje a respeito de um espírito muito luminoso que está sempre a nos amparar nas nossas necessidades. Um espírito que já alcançou as expressões de maior elevação. E conhecer um pouquinho de muito que fez o Dr. Bezerra de Menezes. Mas para falar de Bezerra de Menezes, é necessário que nós voltemos um pouquinho no tempo. Bezerra de Menezes é uma reencarnação de Zaqueu, aquele personagem do Evangelho, aquele coletor de impostos, onde as pessoas odiavam porque os judeus pagavam altos tributos ao Império Romano. Então Zaqueu era um dos coletores de imposto e eram vistos assim de uma forma não boa, porque achavam que havia esses roubos, nessas coisas todas. Mas Zaqueu, ele já tinha ouvido muito falar de Jesus naquela época, os seus feitos, e já palpitava no seu interior uma necessidade de transformação, uma mudança. Aquilo que Jesus falava já tinha tocado o seu íntimo e já o dispunha a essas transformações. E um dia ele fica sabendo que Jesus iria passar por um determinado local. E ele falou: puxa, eu vou até lá ver Jesus. Ele não conhecia Jesus assim pessoalmente, né? E nem Jesus a ele. Então naquele dia ele corre para o local, mas havia muita gente e, além do mais, ele tinha uma estatura baixa. Então o que ele faz? Havia uma árvore, ele sobe na árvore para poder ver Jesus, que vinha vindo ao longe com seus discípulos. E é interessante que ele estava observando, e quando Jesus vinha se aproximando, repentinamente ele leva a sua cabeça, levanta os seus olhos na direção do Zaqueu, na árvore, e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, preciso estar na tua casa ainda hoje. E isso chamou muito a sua atenção, porque ele falou: como ele me conhece? Como ele sabe meu nome? Ele desce da árvore e pouco tempo depois estavam na casa de Zaqueu. E Zaqueu fala que se arrepende de inúmeras condições erradas que ele praticou, mas aqueles que ele prejudicou iria restituir em dobro, em triplo, se fosse possível. E aí Jesus falou: a salvação entrou nessa casa hoje. Mas vamos refletir um pouquinho. Jesus disse: Zaqueu, preciso estar na sua casa hoje. A casa, o local, a moradia era o menos importante. Jesus podia estar com Zaqueu na beira de um lago, num jardim, num monte, em qualquer lugar. Mas quando ele fala: preciso estar na sua casa, é o convite que faz para todos nós também. Que casa? A casa íntima, a casa da nossa consciência. Eu preciso estar na tua casa, preciso entrar na tua casa hoje, Zaqueu. Ou seja, é entrar na casa da consciência, começar daquele momento a transformação renovadora, a transformação moral. E quantas vezes Jesus também quer entrar na nossa casa, mas infelizmente
nós fechamos a porta. E tempos depois, Bezerra de Menezes, né, esse espírito Zaqueu, revolta ao mundo físico como o doutor Bezerra de Menezes. E é muito interessante que no plano espiritual, depois que Kardec codificou a doutrina espírita, houve uma reunião no plano espiritual, isso é dito pelas próprias entidades espirituais superiores, uma reunião presidida por Jesus e pelo anjo Ismael, anjo guardião do Brasil. E havia inúmeros espíritos de escola naquele momento. E Ismael se dirige a Dr. Bezerra e lhe convida para reencarnar. Porque a doutrina espírita já tinha sido codificada por Kardec. Mas ele vinha com uma missão: disseminar a doutrina espírita, levar a doutrina espírita, que o fez com muita competência, tanto que ele era conhecido como o Kardec brasileiro. Então ele leva a doutrina, e antes dele voltar, né, ele tinha essa proposta já traçada pela espiritualidade, e ainda Ismael lhe diz: trabalharás também no campo da saúde. E desde aquele momento, próximo já ao seu retorno, ele já se mantinha numa conexão psíquica com Hahnemann, que foi o pai da homeopatia. Quando o Dr. Bezerra reencarna, né, no Nordeste, então ele tem a sua vida normal de criança, mas sempre na sua vida, na sua juventude, ele sempre trazia traços de uma conduta correta, de uma conduta amorosa, sempre procurando ajudar, auxiliar dentro das suas possibilidades. E aí surgiu o desejo de fazer a medicina. E Dr. Bezerra entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E então teve que ir para lá para cursar a faculdade. E ele estava hospedado, né, num pequeno hotelzinho, e tinha as suas despesas, porque a Faculdade de Medicina é algo caro, fora as alimentações, uma série de coisas, né, que precisava ter um suporte financeiro melhor. E um dia ele estava nesse hotelzinho, né, e ele tinha que pagar, naquela época a nossa moeda era contos, né, contos de réis. Ele tinha que pagar 32 contos de réis que ele estava devendo, né, àquele hotel. Mas ele não tinha aquele dinheiro. Então ele fazia alguma coisinha para encorpar as suas necessidades e anunciou aulas particulares. E como o Dr. Bezerra era muito bom de matemática, ele anunciou que estava dando aulas particulares de matemática. E aí um dia um rapaz vai lhe procurar querendo aula de matemática. Então ele combina com o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra, o rapaz fala: doutor, calcula para mim quanto eu vou gastar, que eu vou pagar tudo de uma vez só agora. Vou pagar à vista. Aí o Dr. Bezerra fez o cálculo lá, tal. Ele falou: olha, não, vamos fazer tipo 8 contos. Tudo bem. Aí o rapaz falou: então eu vou lhe pagar agora, e daqui 2, 3 dias eu volto para começar então as aulas particulares, que era uma série de aulas. Ele falou: ok. O rapaz tirou o envelope, deu para o Dr. Bezerra, e quando o rapaz foi embora, o Dr. Bezerra abriu o envelope e tinha 32 contos. Ele falou: mas eu combinei 8, tem 32.
Ele falou, vou esperar quando o rapaz voltar para as aulas e devolver isso, porque eu combinei 8. Eu vou devolver o restante. Nunca aquele rapaz apareceu. Nunca mais. E Dr. Bezerra, ainda incomodado com aquela situação, procura entre as pessoas próximas, lá conhece, teve um rapaz assim, quem conhece, quem não conhece. Ninguém sabia. Ninguém conhecia. Não tinha a menor pista, e aquele rapaz, como eu disse, nunca apareceu. E depois, né, quando o Dr. Bezerra começa a sua tarefa, né, dentro da medicina, então ele tinha o seu consultório, e normalmente muitas pessoas de pouca condição financeira iam até ele. Eram muitas pessoas pobres, sofridas, necessitadas. Então, às vezes a pessoa chegava para se consultar, mas não tinha dinheiro para a consulta. E o Dr. Bezerra dizia, olha, não tem problema, a consulta é gratuita. E ainda às vezes a pessoa, ele dava a receita e a pessoa não tinha dinheiro para comprar o remédio. Ele tirava do seu bolso e dava o dinheiro para a pessoa comprar o remédio. Então ele não cobrava a consulta e ainda dava o dinheiro para o remédio. E quantas vezes ele fazia isso no mesmo dia? E tinha dias que a hora que ele ia embora, ele morava na Tijuca, tinha que pegar um bonde até a Tijuca, e a hora que ele ia revirar os bolsos, né, não tinha nenhuma moeda. Não tinha nada, porque ele gastou perante aquelas pessoas que precisavam comprar remédio. E quantas vezes do seu consultório até onde ele morava na Tijuca, ele ia a pé. Ia caminhando a pé, porque era a única alternativa que ele tinha. E isso sucedeu-se várias vezes. Aí um dia ele chega à sua residência e a sua esposa estava como que quase terminando um jantar. Mas ela não compartilhava muito bem com as ações do Dr. Bezerra. Então o Dr. Bezerra já estava em casa, cansado, aí bateram a porta. E o Dr. Bezerra foi atender, era uma senhora que pedia desesperadamente para que o Dr. Bezerra pudesse auxiliar, que o seu filho pequeno estava muito mal. Estava passando por um problema de enfermidade, que Dr. Bezerra pudesse ir até lá, a casa dela, ver o que ele podia fazer, dar um auxílio, dar uma ajuda. E aí Dr. Bezerra já pegou a capa, já começou a se preparar para sair, e a mulher falou, já vai fazer outra consulta grátis? E aí, você não vai nem tomar o jantar? E aí o Dr. Bezerra diz a ela que perante a um enfermo, perante alguém que está numa enfermidade, numa dificuldade, o médico não tem direito à refeição, não tem direito a descanso. Porque se ele assim o agir, ele não é um médico, mas um mercador da medicina. E saiu. Então foi até a casa daquela pessoa, auxiliou, e quando ele voltou feliz, porque ele conseguiu dar uma condição melhor àquela criança e ajudar na sua recuperação. E um determinado dia, Dr. Bezerra estava no consultório e chegou uma pessoa, como sempre, a grande maioria não podia pagar. Quem podia pagar, pagava porque ajudava, tinha despesas, mas quem não podia, tudo bem. Então a pessoa não tinha dinheiro, estava com 2 crianças no colo pequena, as crianças enfermas. Dr. Bezerra não cobrou a consulta, passou a receita, ela falou, Dr. Bezerra, eu não tenho dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar remédio. Aí ele foi colocar a mão no bolso, a hora que ele vai ver, não tinha um tostão, não tinha uma moeda. Ele falou, e agora? Aí
que ele faz? Um espírito totalmente desprendido das coisas materiais, ele olha a sua mão e vê o anel de médico. Símbolo, né, do seu êxito, símbolo do seu esforço. Um anel de médico que tinha sempre incrustado uma joia. Ele retira aquele anel e dá para aquela mulher e fala: Tó, vende este anel, compra o remédio e o que sobrar, compra em mantimentos. A pessoa não quis. Não, doutor Bezerra, muita coisa. Não, é de coração. Vai, leva e aproveita. E ela foi embora com o anel de doutor Bezerra. Então era totalmente desprendido das coisas materiais, então estava sempre auxiliando, mesmo que isso, né, custasse coisas para si mesmo. E um dia ele recebe um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele estava no bonde, indo para casa, começa a ler, começa a folhear. E ele começa a perceber que tudo aquilo que lá tinha, ele já sabia. Tudo aquilo era do seu conhecimento. Claro, era fruto, né, de um espírito que já no mundo espiritual já tinha adquirido esses ensinamentos. Ele falou: ora, se isso é ser espírita, então eu sou espírita. E a classe mais sofrida sempre o apoiava, por isso que ele era considerado o médico dos pobres. E aí o incentivaram para ele entrar na política e ele foi vereador no Rio de Janeiro. Fez um excelente trabalho, ajudou muito as classes mais necessitadas e foi tão bem conduzido o seu trabalho que logo depois ele passou para deputado federal. Mas quando ele estava exercendo o cargo de deputado federal, ele começou a perceber corrupções. Já naquela época ele via que tinha determinados movimentos que estavam identificados com corrupção. E ele, por si só, ele não tinha como mudar aquilo. Então a sua primeira atitude única, renuncia ao cargo. Não compactuava com aquela situação. Renuncia ao cargo de deputado. Aí Dr. Bezerra vai para o Grupo Espírita Ismael, onde tornou-se o seu presidente. Posteriormente, foi para a Federação Espírita Brasileira, sendo um dos seus presidentes também. Então, o Dr. Bezerra, quando ele foi pedir, né, o afastamento do cargo de deputado, ele fez o último comício, o último discurso lá na Câmara. E naquela época, a doutrina espírita não era bem vista. Inclusive, havia projetos de que se identificassem pessoas com essas ideias espíritas, poderiam até ser presas. Estava tramitando algumas coisas de proibição disso tudo. E Dr. Bezerra chega na Câmara e faz um discurso dizendo-se espírita e que ele estava renunciando à política e que ele ia ficar, sim, abraçar todos os postulados da doutrina espírita. E um dia ele estava saindo do Centro Espírita Ismael, onde ele presidia, e tinha um rapaz com a esposa e 3 crianças. E o rapaz o aguardava na porta. E o rapaz falou: Doutor Bezerra, eu preciso de uma ajuda sua. Eu estou desempregado, minha família, estamos passando necessidade. Aí o doutor Bezerra conversou um pouquinho, falou: só que, meu amigo, eu não tenho dinheiro nenhum hoje, eu já gastei tudo que eu tinha hoje, mas você não vai embora sem nada. Você vai levar um abraço meu. E doutor Bezerra o abraçou muito carinhosamente. E
sendo um espírito encarnado naquele momento, mas de grande elevação, sem dúvida que as suas vibrações eram bem elevadas também. E ao abraçar carinhosamente aquele rapaz e a família, ele transmitiu essas suas vibrações, fazendo com que as vibrações do rapaz adentrassem um patamar melhor, que ele mantivesse-se mais calmo e que foi favorecido em muitas circunstâncias. E passa 10 dias, Dr. Bezerra está descendo das escadas do Centro Ismael e encontra com o rapaz novamente. O rapaz disse: não vim pedir nada, doutor, eu só vim agradecer, porque depois daquele abraço que o senhor me deu, passado 3 dias, eu encontrei um emprego e estou muito bem empregado. E doutor Bezerra, nessa sua tarefa, ele chegou um momento, das dificuldades, e ele passou por um AVC hemorrágico. Então ele ficou praticamente na sua casa, vítima desse AVC. Então muitas pessoas que gostavam dele iam até lá, iam visitar o Dr. Bezerra. Ele praticamente quase não estava falando por causa desse AVC. E chegou um momento que ele desencarnou. E no seu desencarne, ele acorda num hospital do plano espiritual. Acorda bem, falando, disposto, sereno. E ao seu lado estava uma entidade espiritual feminina, veneranda, uma das trabalhadoras de Maria de Nazaré. Dr. Bezerra tinha muita identificação com Maria de Nazaré. E aí veneranda chega para Dr. Bezerra e diz: Dr. Bezerra, levante, o senhor está bem, o senhor está aqui no mundo espiritual, venha até a janela, venha ver aqui o parque, nosso parque hospitalar, venha ver aqui os espíritos caminhando lá embaixo, as nossas árvores, os nossos jardins, venha tomar um pouco do sol aqui. E Dr. Bezerra chega até a janela. E quando ele chega a uma grande multidão de espíritos lá embaixo, que o saudavam, gritavam seu nome, o saudavam, alguns até choravam. E ele vira para a veneranda e fala: eu não sei quem são essas pessoas. Ela falou: doutor Bezerra, essas pessoas, esses espíritos, são espíritos que o senhor ajudou enquanto encarnado. Muitos desses espíritos que aí estão te recepcionando aqui na vida espiritual, tiveram receitas gratuitas, tiveram consultas gratuitas. O senhor ajudou muito. Outros eram espíritos, na época, obsessores. E o senhor, quando encarnado, nos trabalhos no Grupo Ismael, os doutrinou para que eles tivessem uma condição melhor. Outros eram ex-obsediados, que também pela sua doutrinação acabaram libertando-se desse jugo doloroso. Então todas as pessoas que aqui estão são pessoas que foram beneficiadas pelo teu amor, pela tua conduta. E um dos casos bem interessantes e marcantes de Dr. Bezerra, antes de desencarnar, porque ele acaba fundando um centro seu, chamado Centro. Então ele reunia as pessoas e lia-se o Evangelho e ele fazia os comentários evangélicos para um grupo, às vezes grande, que lá se reunia. E um dia, Dr. Bezerra está comentando o Evangelho, falando sobre a doutrina, quando uma pessoa levanta e pede a palavra. Dr. Bezerra, concorda, e a pessoa diz: Dr. Bezerra, eu sou ateu, sou materialista, e não acredito em nada dessas coisas de espiritismo.
Não acredito em nada, em continuação da vida, não acredito em nada. A única coisa que me guia nas minhas decisões é eu sou ateu e as coisas materiais, a matéria, a ciência. Fora disso, eu não acredito em mais nada. Então, doutor, eu quero lhe propor um debate público. Nós vamos marcar um dia. Eu vou defender o lado material. E vou trazer provas irrefutáveis quanto às fraudes do plano espiritual, das coisas espirituais. E o senhor vai defender as suas ideias. O senhor concorda? Aí doutor Bezerra pensou, falou: meu irmão, eu aceito o debate, mas desde que você me traga um malfeitor que a materialidade curou. Que você me traga aqui uma pessoa desesperada, onde os recursos da matéria restituiu a paz. Que você, meu irmão, traga aqui essas viúvas, muitas que perderam o marido, principalmente as dificuldades do sustento do lar, que choram nos seus túmulos. A materialidade lhes devolveu o consolo? E essas moças que perambulam aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, vendendo seus corpos, a materialidade lhes restituiu a dignidade? Aquele que não perdoa, a materialidade ensinou a perdoar? Aquele que busca fugir da vida pelos caminhos do suicídio, a materialidade trouxe argumentos que o demovessem dessa posição? E esses nossos irmãos que chegam ao mundo trazendo a coroa de espinhos da cegueira, da invalidez, da surdez, da mudez. O materialismo lhes ensinou a resignação? Ora, meu irmão, a matéria esvai-se, torna-se pó. A única coisa que persiste é o espírito. Mas traga-me uma pessoa nessas condições que eu aceito o debate. Aí aquela pessoa ficou em pé um bom tempo, sem falar nada, refletindo, acaba sentando, totalmente nocauteada. E aí, essa pessoa, pouco depois, ingressa nas fileiras do Espiritismo e começa a trabalhar no Espiritismo. E Dr. Bezerra, no mundo espiritual, quando chegou seus 50 anos de desencarne, houve uma confraternização, porque Dr. Bezerra criou uma falange de médicos espirituais que trabalham sobre a sua supervisão. Médicos vinculados também aos postulados de Jesus, trabalhando sob a supervisão de Dr. Bezerra, e é uma das maiores correntes médicas do mundo. Então teve essa reunião no plano espiritual, iriam homenagear Dr. Bezerra, 50 anos de desencarne. E quando estavam lá, eis que surge o espírito Celina, braço direito de Maria de Nazaré. E perante todas aquelas pessoas que lá se encontravam, aí Celina lança o convite: Dr. Bezerra, a nossa mãe Maria está lhe autorizando a habitar as regiões mais felizes do mundo espiritual.
a habitar as regiões mais luminosas, por todo o mérito do Senhor. Porque no mundo espiritual, o Dr. Bezerra faz um trabalho magnífico com os desencarnados, no trabalho de medicação, de auxílio, de desobsessão, de socorro, e atua conosco também encarnados, através das suas correntes médicas. Então ele faz um trabalho gigantesco nos dois mundos. Então Maria o convidava para as condições mais felizes de vida. E aí aguardava a resposta, e aí Dr. Bezerra disse: agradeça a nossa mãe pelo convite, mas se me for permitido pedir algo, eu queria pedir para continuar aqui. Porque enquanto tiver um sofredor no Brasil, eu não sou digno de merecer a felicidade. E naquele momento, desce como que um quadro fluídico no salão, e onde materializam-se apenas duas mãos, muito bem cuidadas. Maria de Nazaré era muito bonita. Duas mãos, e como que tomando de um lápis ou algum instrumento, escreve naquela tela: por amor ao seu amor, lhe é concedido a permanência. Quando o Dr. Bezerra comemora os 100 anos de vida espiritual, uma outra homenagem lhe foi trazida. O mesmo convite foi feito. Celina renova o convite para ele habitar as regiões mais felizes. E a resposta foi um pouquinho diferente. Ele falou: prefiro ficar. Só que ele aumentou um pouco o seu trabalho. Ele disse: prefiro ficar, mas enquanto tiver um sofredor no Brasil, ou um sofredor na América Latina, eu quero ficar. E novamente surgiu o quadro dizendo: por amor ao seu amor, lhe é concedida a permanência. Então esse é, basicamente, porque falar de Dr. Bezerra, isso nos levaria muito tempo, de tanto que ele faz. Mas isso é apenas uma pequena colocação, que muitas vezes frequentamos casas espíritas, fala-se em Dr. Bezerra, prece de Dr. Bezerra, e muitas vezes as pessoas não têm, às vezes, um entendimento, né, de quem foi, como atuou esse grande espírito que está sempre a nos ajudar. E houve um caso muito interessante, quase que vamos finalizando. Havia duas famílias, e uma das famílias tinha uma fazenda. E duas famílias muito amigas, com crianças pequenas. Então, quando eram férias escolares, essas duas famílias iam para essa fazenda, as crianças podiam brincar, então era uma rotina deles. E eles veneravam bastante o Dr. Bezerra. Né? Já estava desencarnado, claro. Então, na sala havia um quadro bem grande de Dr. Bezerra. E eles estavam de férias lá, e um dia essa família que era visitante, a criança foi picada por uma cobra venenosa. E aí aquele desespero, porque eles estavam num local distanciado da cidade. Aí chamaram um médico próximo lá, ver o que podia ser feito. O médico falou: olha, infelizmente já passou um bom tempo. Nós não temos soro aqui na cidade. Para pedir soro à cidade mais próxima, eu só vou conseguir daqui 2, 3 dias. É fatal. O médico medicou das possibilidades que conseguia, mas estava difícil, né? O médico sedou a criança, ele falou: olha, fiz o que eu pude. Não tenho mais recursos aqui, temos que buscar fora, mas é como eu falei, 2, 3 dias. Ele falou: eu volto amanhã. E foi embora.
E aí a família ficou, a criança no quarto, né, um pouco que sedada. E aí a família reuniu-se na sala, em frente àquele quadro, todos juntos, e começaram a orar, pedindo a Dr. Bezerra a intercessão por aquela criança, que ele pudesse, ele ou a sua falange de médicos, que pudessem fazer alguma coisa, e ficaram muito tempo em oração, se deram as mãos, vibravam por Dr. Bezerra, pediam o seu auxílio, enfim, ficaram muito tempo até que o cansaço os dominou, aí, né, foram tentar descansar um pouco. E no dia seguinte, o pai do menino vai até o quarto onde ele estava, o menino, e para sua surpresa ele vê o menino pulando na cama, brincando. E ele não entendeu nada, ele falou, meu Deus. E o filho dizendo que estava com fome, não tinha febre, não tinha dor nenhuma, estava com fome. Aí o pai falou, mas está tudo bem, meu filho? Está. Aí o filho falou assim, pai, de noite entrou um homem aqui no meu quarto. Entrou um senhor de terno e de barbas brancas. Ele veio até mim, ele me abraçou, ele falou, filho, você vai sarar. Fica calmo, você vai ficar bom. Eu tinha o copo de água que estava perto de mim, ele pegou aquele copo, ele colocou a mão em cima do copo e ficou rezando. Depois ele falou, agora, toma essa água, meu filho, você vai ficar bom. Ele falou, eu tomei a água e depois aquele homem desapareceu assim, eu não vi mais ele. E depois eu dormi e acordei bem, eu estou ótimo assim, pai, não sinto mais a dor da picada, nada. O pai ficou emocionado, falou para todo mundo, né? E de repente, quando o menino vai para a cozinha, quando ele passa na sala, ele viu o quadro de Bezerra. Porque criança, né, nunca fixava detalhes, ele viu o quadro, ele falou, é esse o homem que veio aqui. É essa pessoa que veio aqui no meu quarto. Então, né, a gente vê que mesmo, né, atuando na vida espiritual, ele nunca deixa de amparar a nós aqui necessitados da terra, por toda a sua falange de amor, né? Então, o que a espiritualidade também muito recomenda a cada um de nós, é que cada um às vezes passa por uma enfermidade, por uma dificuldade, que ao deitar, coloque ao seu lado na cabeceira o seu copinho de água também. E antes de deitar, faça uma prece ao Dr. Bezerra de Menezes, para que a sua falange de espíritos trabalhadores do bem, sua corrente médica, possa lhe favorecer naquele copo com aquilo que você precisa, com o remédio que você precisa, com a paz que você precisa, com a tua necessidade. Faça uma prece e vá deitar. E no dia seguinte, tome aquela água. Isso é a orientação da própria corrente médica de Dr. Bezerra. Então nós procuramos apenas traçar um perfil, né, desse espírito luminoso que continua atuando intensamente no mundo espiritual, aqui no mundo material, nos socorrendo em todos os momentos. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.